Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Antes de nós conhecermos a história do santo de hoje, eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber os vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube, da Desterro FM, assim que forem lançados. Hoje, dia 19 de fevereiro, nós vamos conhecer a história de São Conrado, ou São Conrado de Piacenza, também como é conhecido. São Conrado, quando ainda era jovem, era um homem muito rico, de uma família muito rica, estava muito bem casado, amava muito a sua esposa, mas ele era um aficionado pela caça. E talvez os ecologistas não vão gostar muito dessa história, mas São Conrado foi conhecido porque ele botou fogo numa mata, numa floresta inteira. Numa caçada, ele que gostava de caçar lebres e fazões, ele se deparou com um lugar de uma mata fechada, onde a caça que ele procurava tinha se embrenhado lá dentro. E ele, para fazer com que o bicho se afugentasse do local, botou fogo naquela mata. Mas o fogo se espalhou de uma forma incontrolável e acabou queimando plantações e granjas e matando muitas criações em toda aquela região. Conrado fez de conta que a história não era com ele. Ele entrou de volta na cidade, se escondeu e esperou a poeira baixar. Mas muitos produtores rurais daquela região pediram para que o delegado abrisse um inquérito para descobrir quem tinha feito aquilo, porque o prejuízo tinha sido muito grande. Eles acabaram prendendo um pobre colono que tinha uma casa próximo ao lugar onde o fogo começou. E ele, como era muito pobre, não podia pagar pelo prejuízo, foi condenado à morte. Pouco tempo antes da execução, Conrado ficou com um peso na consciência muito grande de que uma outra pessoa iria pagar por um crime que ele cometeu e ainda pagar com a própria vida. Ele se apresentou e disse que ele era o verdadeiro culpado, apesar de aquilo ter sido de uma forma sem querer, não foi voluntário. E assim ele prometeu restituir todas as despesas e todo o prejuízo que as pessoas haviam tido ali naquela região. Vendeu todos os seus bens e de sua esposa e restituiu o dinheiro a toda aquela gente. Mas ele ficou na miséria absoluta. Ele ficou absolutamente sem nada. Mas isso não foi problema para ele. Ele e sua esposa acharam que aquilo era um sinal do céu e passaram a dedicar a sua vida às orações e às penitências. E depois de algum tempo, em comum acordo, fizeram um voto josefino de se manterem casados, mas guardando a castidade, guardando o celibato, tanto um quanto o outro. E assim, a sua esposa resolveu entrar para o mosteiro franciscano de Santa Clara, em Piacenza, as Clarissas de Piacenza. E Conrado acabou vivendo uma vida, um tempo de eremita, indo de cidade em cidade, de mosteiro em mosteiro, até que ele decidiu também entrar para a ordem terceira dos franciscanos. Ele entrou na ordem terceira e ficou numa cidade chamada Noto. E nessa cidade, ele passou a ser muito buscado pelas pessoas porque ele tinha uma fama de santidade muito grande. Ao longo do tempo, com todas as suas orações, com todas as suas penitências e jejuns, Deus deu a ele alguns dons, principalmente dons de milagres. E esses dons de milagres não permitiam que ele ficasse na paz que ele queria, de poder contemplar a Deus, rezar e ficar em silêncio. E assim, ele acabou se mudando para uma gruta afastada da cidade e lá ele se dedicava às suas orações, às suas penitências, descendo para a cidade uma vez por semana, normalmente nos sábados, para atender os doentes, para buscar as pessoas necessitadas que precisavam do seu atendimento, das suas orações, dos seus conselhos. E assim, vivendo dessa forma, ele acabou partindo para a glória de Deus no dia 19 de fevereiro de 1351, com apenas 61 anos de idade. E assim, São Conrado é invocado como um santo que ajuda em diversas doenças, principalmente
aqueles que têm doenças relativas à hérnia. Olha que interessante. São Conrado foi canonizado no ano de 1888 e todo o pessoal daquela região onde ele nasceu, de Piacenza e arredores, o tem em grande estima e até hoje mantém cultos e honras a esse grande santo, pedindo a sua intercessão em diversas situações. Assim, conhecemos a história de mais um santo que começou não muito santo, na verdade, botando fogo na floresta, mas que atendeu ao chamado de Deus, soube identificar quando Deus o chamou para uma vida de fato santa, de viver o Evangelho na sua radicalidade. Transformou o mundo por onde ele passou, como eu e você também podemos transformar o mundo por onde nós passarmos, atendendo a esse chamado maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Sede santos, como eu sou santo. Assim diz o Senhor. Até amanhã com mais uma história de um santo, aqui no nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.